Essa é uma das melhores habilidades do mundo que você deve desenvolver. Esse é o único vídeo que você precisa assistir para realmente desenvolver um super foco. Isso vai melhorar o teu trabalho, os teus estudos, os teus treinos, mas para isso a sua mente precisa estar treinada. Mas vamos ser sinceros aqui. Tu já percebeu como é difícil hoje em dia treinar a sua concentração? Como é difícil se concentrar hoje em dia? Em um momento, tu está concentrado em um projeto importante da tua vida e de repente tu perde o foco e já está no Instagram, rolando as redes sociais, e isso gera um sentimento de frustração, pois passa o tempo e você não faz nada. Muitas vezes tu fica ali pulando em pensamento e provavelmente tu já percebeu que às vezes tu não consegue se concentrar quando alguém está falando. Ou você pega um livro e não consegue se concentrar na leitura e precisa ficar voltando a página para realmente entender o assunto. Mas isso não é totalmente culpa sua. O seu cérebro está operando com um sistema antigo, mas que podemos hackear esse sistema e desenvolver um super foco. Agora eu te faço uma pergunta simples. Além da criatividade, qual a diferença de uma pessoa comum para um gênio? Com toda certeza, eu afirmo que é a capacidade de focar, é a habilidade de se concentrar em uma única tarefa por longos períodos. Uma pessoa comum, ela tem o foco desperdiçado, quebrado em pequenas partes, fica pulando em tarefas e isso é totalmente diferente de pessoas altamente produtivas e de alta performance. Tem um cérebro treinado com super foco. E eu te trago uma boa notícia. No nosso cérebro acontece um fenômeno chamado neuroplasticidade, que é a capacidade do nosso cérebro de se transformar, ou seja, de aprender novas habilidades. E hoje a gente sabe que tudo melhora com a prática e consistência. E nesse vídeo eu vou te mostrar um passo a passo de como você pode desenvolver essa habilidade para ser uma pessoa muito mais produtiva e fazer mais em pouco tempo. Mas antes de te entregar um passo a passo, eu preciso te falar o que realmente destrói a tua capacidade de se concentrar. Existe um neurocientista dos Estados Unidos, autor do livro Por que Nós Dormimos, que diz que dormir mal destrói a sua capacidade de se concentrar. Então, se você dorme mal, a sua capacidade de focar despenca. E por quê? Porque o nosso cérebro funciona como um filtro. Ele precisa decidir o que é importante e o que é distração. Então, pensa assim, quando você dorme mal, esse filtro ele não funciona direito. Você presta atenção em tudo e tudo te distrai. E o cérebro fica pulando em estímulos. É como tentar usar um computador com 100 abas abertas e tudo fica travando. Tu consegue compreender a gravidade disso? Segundo ele, uma noite mal dormida reduz a sua habilidade de aprender coisas novas em até 40%. É como se a tua memória de curto prazo ficasse fechado para novas informações. E o segundo fator que não podemos negar é as redes sociais, onde existem cientistas por trás que trabalham 24 horas para saber como capturar a tua atenção e te entregar pequenas doses de dopamina. É como se fosse pequenas doses de uma droga, ou seja, pequenas doses de uma recompensa rápida. E qual que é o problema disso? O teu cérebro perde a capacidade de se concentrar em uma única tarefa. Tarefas que exigem mais atenção, como por exemplo, ler um livro, resolver um problema difícil ou ter uma conversa com alguém sem ficar olhando o celular. E eu vou te explicar algo que vai mudar completamente a maneira como você enxerga isso.
o nosso cérebro funciona assim. Primeiro o olho se move, depois a atenção vai atrás. Não é que você decide olhar, o olho decide antes. A atenção apenas segue o movimento, é automático. Por isso que você, sem querer, olha para o celular mesmo sem ter notificação. Isso é neurociência aplicada. E agora eu vou dar exemplos de pessoas que ficaram para a história e que tinham um foco profundo por longos períodos. Leonardo da Vinci e Michelangelo trabalhavam horas em uma única atividade, pintura, escultura, filosofia e cálculo, sem alternar tarefas. O exemplo disso, o Leonardo da Vinci ficava horas observando luz, sombras, anatomia antes de encostar no pincel. Michelangelo passava dias consecutivos esculpindo a mesma peça, quase sem falar com ninguém. E nesse tempo eles não tinham redes sociais com as notificações e likes roubando a sua atenção. E hoje se concentrar tornou uma das habilidades extremamente raras e difíceis. Mas a boa notícia é que podemos treinar o nosso cérebro para se concentrar e estar 100% no momento presença. A neurociência descobriu que se tu consegue focar em um único ponto por um longo período, tu começa a treinar o teu cérebro a aumentar a capacidade de aprender e memorizar coisas complexas. Então pensa assim, toda vez que tu treina a capacidade de se concentrar em um único ponto, você reforça os caminhos neurais, as conexões entre um neurônio e outro, e esses caminhos eles se tornam mais resistentes e duradouros. E hoje eu acredito que não é apenas a falta de foco que é o problema, mas sim o excesso de foco nas coisas erradas, coisas que não são tão importantes assim. Eu aprendi uma técnica antiga vinda do yoga, chamada Tratak. Essa técnica era usada por mestres como uma forma de treinar a mente para atingir estados de atenção profunda. O Tratak funciona assim: eu peguei uma vela, deixei na altura dos olhos, cerca de 50 centímetros de distância, e o objetivo é fixar o olhar na chama sem piscar o máximo tempo possível ou piscar o mínimo possível. Parece simples, mas isso cria um dos maiores treinos de foco que existem. E por quê? Porque a mente segue os olhos, e quando os teus olhos aprendem a ficar parados, a tua mente aprende a ficar quieta. Então, quando o teu olhar para de ficar saltando em estímulos, a tua atenção para de dispersar. É como se tu estivesse ensinando o teu cérebro a obedecer. E aí a mágica acontece. Nos primeiros minutos tu sente que a tua mente ela fica tentando escapar. Tu quer olhar para o lado, tu quer mexer no celular, tu quer desistir. Mas é exatamente ali que o treino acontece. É nesse momento que tu cria o músculo da concentração. Por isso, os antigos usavam o Tratak como porta de entrada para meditações profundas, para despertar clareza mental e até fortalecer a intuição. E tem uma outra maneira de fazer a técnica, que seria colocar um ponto preto na parede e fixar o olhar o máximo possível. Essa prática você pode fazer todos os dias, de 5 a 10 minutos, e pode ter certeza que a tua concentração vai aumentar muito. Resumindo, pessoas focadas têm a capacidade de serem mais felizes, porque sai do piloto automático e consegue focar mais no momento presente e aproveitar os bons momentos. Já quem está sempre distraído em pensamentos, perdem até os momentos que deveriam ser prazerosos. Tu consegue compreender a gravidade disso? O teu cérebro começa
perder a capacidade de sentir prazer nas coisas simples da vida, justamente por causa da falta de concentração. Alguns estudos científicos dizem que esse ciclo não afeta apenas a tua produtividade ou felicidade, mas essa dispersão constante acelera o processo de envelhecimento e até, inclusive, Alzheimer, porque essas doenças afetam a ligação entre os neurônios, ou seja, a capacidade de um neurônio se comunicar com o outro. Mas a boa notícia é que existe um caminho para reverter isso, cientificamente comprovado. E com toda certeza você pode começar isso hoje. É simples, porém não é fácil. Primeiramente, eu já comentei sobre a técnica Tataki. O segundo passo seria começar diminuindo o tempo nas redes sociais, para tu já ir treinando o teu cérebro para não ficar viciado nesses pequenos estímulos constantes. O terceiro passo seria você priorizar ter uma boa noite de sono. O quarto passo seria você ter pelo menos 15 minutos de silêncio, sem estímulos. Seria como uma meditação, ou seja, desacelerar os pensamentos, reduzir esse ruído mental. Então você pode fazer com os olhos fechados e se concentrar na sua respiração e nas sensações internas do seu corpo. Ou você também pode fazer uma prática de contemplação, que seria contemplar a natureza e a sua beleza. E o quinto passo seria você fazer uma coisa de cada vez. Se você vai tomar um café, dedique 100% da sua atenção para o café. Se você vai conversar com alguém, coloque 100% da sua atenção na pessoa e na conversa. Isso já começa a treinar o seu cérebro a fazer uma coisa de cada vez. E, consequentemente, isso vai aumentar o teu foco. E para finalizar, eu já tive muita dificuldade em se concentrar. Eu era uma pessoa extremamente distraída. Eu até achava que tinha TDAH, mas quando eu reconheci esse padrão que eu tinha, eu coloquei disciplina nas práticas para me fazer todos os dias. E eu percebi uma melhora constantemente. Todos os dias eu fazia um pouco e melhorava. É como se fosse um músculo da academia. Você precisa de constância. E pode ter certeza que com a prática, a tua capacidade de focar vai ser absurda. E depois disso, tu vai colher ótimos resultados na tua vida profissional e pessoal. Se você gostou desse conteúdo, eu vou te pedir um gesto simples. Esses conteúdos dão muito trabalho para gravar e editar. E uma forma de você me ajudar é simples. Se inscreva no meu canal, dê um like no vídeo, eu vou ficar extremamente grato por isso. Um forte abraço e até o próximo vídeo.